Então, crianças, olha lá, revisão para avaliação mensal de língua portuguesa, na data de hoje, 16/11/2020, segunda-feira, tá? O que nós vamos ter na nossa provinha, tá? Interpretação de texto, artigo de divulgação científica, um conto, né, que são os contos infantis, né, de contos de fada, sons nasais, palavras com tio, cantiga, uma cantiga que vai ter, o que é parágrafo, para você encontrar parágrafo no texto, e palavras com M ou N, tá? Então, a tia fez um resumo dos assuntos, tá? O que é texto de gênero de divulgação científica, artigo de divulgação científica? Então, o que ele aborda? O que aborda? Ele fala, né, de fatos científicos que vêm de estudos e pesquisas, tá? Por exemplo, o pesquisador, o estudioso lá, o cientista, pesquisou sobre os golfinhos. Aí, nós vamos encontrar um texto, né, que fala sobre o golfinho, mas na parte científica, falando que ele é um mamífero, que ele não é parente de golfinho nem baleia, quer dizer, ele é um golfinho, não é parente da baleia, ele é um mamífero específico, né? Ele está dentro da classificação dele. Então, isso é um exemplo, tá bom? Um exemplo vago, assim, que a tia deu sobre um tipo de um animal. Então, o texto não vai contar sobre um personagem, um golfinho, né, azulzinho. Não vai. Vai falar sobre o animal mesmo, sobre as características dele, onde que ele vive, por que ele vive em tal oceano, tá? Então, é uma história mais aprofundado na história, né? Na explicação. Então, transmite dados e informações, apresenta teorias e conceitos, fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas e circula, né? O que é circular? Ele está, né? Onde vai sair esse texto? Em revistas, portais, sites de cunho, o que é cunho? O assunto, né, é de educação, científico e informativo, tá? É escrito com clareza, então para as pessoas entenderem, às vezes, por exemplo, sobre a aranha, quantas patas ela tem, por que ela tem, quantos ovos, como é que ela vai fazer para colocar seus ovos, sobre a teia dela, a resistência do fio, então uma explicação mais elaborada, tá bom? E depois, o que é conto? Um conto é uma narrativa, né? Uma pessoa vai contar uma história que cria um universo de seres de fantasia ou acontecimentos, como todos os textos de ficção. E conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. E os mais conhecidos são os contos de fada, tá? Bela Adormecida, Branca de Neve, Os Sete Anões, né? A Bela e a Fera. Aí tem histórias dos irmãos Grimm, né? Que é o Patinho Feio, né? Os Três Porquinhos, a Branca de Neve. Ih, tô ficando caduca. A Chapeuzinho Vermelho, tá bom? E depois, as palavras com sons nasais são aquelas que, ao serem ditas, o ar passa pela cavidade nasal, quer dizer, bucal, né? E pelo nariz. Então, o ar entra e sai pelo nariz, tá? Comumente, as palavras com sons nasais são aquelas que possuem tio, a letra M ou N. Por exemplo, anta, né? Mansa, mundo, ombro. Se a gente colocar os dedinhos no nariz, a gente vai sentir o sonzinho aqui, preso, mas vai sentir, ó. Anta, parece que o sonzinho tá vibrando aqui no nosso nariz, e está mesmo, né? Mundo, já falei, ombro, manto, andar, emprego, anão, fenda e amanhã.
Então, o tio, que é esse sinalzinho, né? Que é feito uma ondinha que só usamos em cima do A, né? No A, ó, tio, só em cima do A. Porque tem gente que coloca no meio entre o A e o O. Então, tem esses detalhes, né? Então, é um sinal gráfico auxiliar de escrita, usado por cima da vogal A e da vogal O, para indicar nasalização. É usado na formação dos ditongos. O que é ditongo? Quando a gente encontra duas vogais numa mesma sílaba, tá? Nasais AO, AE, OE, nas suas formas no singular e no plural. E na vogal nasal A, que aí no caso só fica o som de an, né? Então, palavras com AO, que é ão e ãos. Compreensão, informação, comemoração, ocupação, repreensão, mãos, cidadãos, cristãos, irmãos, pagãos. Palavras com AE, que é a ãe e ães. Mãe, mamãe, cães, pães, alemães, capitães, guardiães, anciães, Magalhães, Guimarães. E palavras com oi, não, oe, né? Que é oin, ons e oin. Põe, expõe, supõe, impõe, compõe, corações, opiniões, limões, eleições e tubarões. E continuando, palavras com an e ans. Galã, manhã, fã. Peraí. Continuando. Aí, galã, manhã e fã, sutiã, hortelã, rãs, avelãs e maçãs. Aí nós vamos também ver sobre parágrafos, né? Que é um conjunto de frases que formam uma sequência com sentido, com lógica. Os parágrafos são as estruturas que compõem um texto e podem ser longos, médios e curtos, dependendo do tipo de produção textual. Então, consoante M antes das consoantes P e B, palavras, né? Para a criação dos sons an, em, in, on, Então, palavras com M antes de P. Computador, emprego, importante, impossível, comparação, complicado, sempre, simpático, lâmpada, limpeza, empurrar, impaciente, campeão, empada, empate, empilhar, implicar, impróprio, comprar, cumprimentar, comprimento, ampliar, tampa, temperatura, shampoo, ímpar, imperador, amparar, ampola e campo. E palavras com M antes de B. Símbolo, sombra, também, ambiente, ambulância, dezembro, combater, combinar, berimbau, bomba, lembrança, ombro, pomba, samba, umbigo, combate, ambição, ambíguo, embora, emburrado, ambos, cachumba, embolado, ambrósia, ou ambrosia, né? Ambulante, chumbo, zumbido, ambidestro, âmbito e ambivalência. M no fim das palavras. As palavras também deverão ser escritas com M quando os grupos an, em, in, on e aparecem no fim das palavras. Palavras com M no final. Comum, som, porém, ajudam, capim, ruim, assim, jejum, cupom e falam.